Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém, queridos? Quem está feliz, diga glória a Deus. Que bom, querido, que você veio. Olha para alguém do seu lado e diga assim: irmão, que bom que você veio. Aleluias. Diga assim para o seu irmão: que bom que Deus te preservou em saúde. Aleluias. Obrigado, meu irmão. Eita glória. Queridos, eu quero estar agradecendo aqui o convite dessa festa abençoada, a qual sempre que tenho uma oportunidade eu gosto de vir com muita alegria. E junto com a minha família está ali o Samuel, que é a minha promessa. O que eu sempre sonhei, Deus ele realizou a partir da minha vida e também da vida da minha esposa, a Thaís, uma mulher de Deus. E eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer nessa noite, em nome de Jesus. Querido, esse tema, a qual foi aqui escolhido, é um tema poderoso, abençoado. Eu acredito que você já ouviu muitos homens e mulheres de Deus que vieram aqui para ministrar essa palavra. Você tem sido edificado desde o dia 5, e eu creio que nessa noite também você será edificado. Diga glória a Deus. Eu e você sairemos daqui, querido, mais edificado. Você não vai sair da mesma maneira que você entrou. Amém? Então abra comigo em Salmos 51, versículo 10, queridos. E enquanto isso, nós vamos cantar aquele louvor. Aquieta minha alma, diga, faz meu coração ouvir tua voz. Enquanto você abre, você procura Salmo 51, diga, me chama para perto. Aleluias, aleluias. Me chama para perto. Diga, só assim, Senhor, só assim eu não me sinto só. Aleluias. Diga, aquieta minha alma, Senhor. Declare isso ao Senhor nessa noite. Aquieta minha alma. Faz, Senhor, faz meu coração ouvir. O que nós queremos nessa noite, Senhor, enquanto igreja, é ouvir a tua voz, Senhor. Sim, Deus, é a tua noiva que está nessa hora diante de ti. Pai, fala conosco, nos chama para perto, Senhor, porque o que nós queremos nessa noite é termos intimidade contigo. Sim, Deus, é nos enchermos da tua glória, do teu poder, do teu favor. Porque o que adianta ter, Senhor, riquezas, bens, posse, Senhor, se o mais importante é a tua presença, é a tua glória. Assim como o salmista fez, Senhor, aleluias, não retiras de mim, Senhor, aquilo que eu tenho de mais importante, que é a tua presença. Então precisamos cantar com a presença, tocar com a presença, vir para a igreja buscar a presença. Ei, precisamos a cada dia nos encher, querido, até ser transbordante da presença do Senhor, da glória do Senhor, querido, porque eu e você somos canais do Senhor para esse tempo, para a edificação deste lugar, deste bairro. Você é um canal que Deus quer usar nesses dias. Então, querido, Ele não quer usar você de qualquer maneira. Ele quer que você esteja transbordante, transbordante, transbordante da sua presença, da sua presença. Ele não quer que você esteja todos os dias, querido, na casa do Senhor e não o conheça. Nessa noite Ele tem porção de presença, de renovo para a sua vida, de esperança. Ele está ressuscitando sonhos, desejos, sim, querido. Assim como outrora você amou, você buscou, você sentia, mas ao passar do tempo as coisas foram se apagando, o desejo foi se esfriando. Mas eu creio que nessa noite é noite de renovo para mim, para a sua vida. Se você crê nisso, querido, aplauda bem forte a Ele, aplauda bem forte a Ele. Aleluias, aleluias. Você achou, querido? Salmo 51, versículo 10, aleluias, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro do meu interior um espírito estável. Essa é a minha tradução. Não lança-me fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Aleluias. Diga assim comigo: Senhor, diga, não me lance fora, diga, da tua presença, diga, e não retire de mim o teu espírito. Diga, eu necessito, diga, do teu espírito. Diga, eu necessito
do teu Espírito. Se você crê nisso mesmo, fala mais forte: Senhor, eu necessito, diga, do teu Espírito, da tua presença na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus negócios, nos meus projetos, nos meus relacionamentos. A tua presença, Senhor, aleluia, necessitamos dela e precisamos, querido, a cada dia buscar intensamente a presença do Senhor. Aleluias. Mais uma vez eu quero agradecer pelo convite. Obrigado, queridos. Sempre que precisar de mim, eu estou aqui disponível para atender os irmãos com muita alegria, até porque também eu faço parte dessa história, fiz parte um pouco dessa trajetória da geração, e eu quero a cada dia, com muita alegria, que essa obra prevaleça e seja uma obra crescente, que avance no Senhor, e que vocês possam desfrutar de toda a bondade e de todo o favor do Senhor nesses dias, em nome de Jesus. Queridos, nós conhecemos a história, aleluias, de Davi, desse homem que estava agora em uma situação difícil. Ele entrou em um grande problema, querido. Por quê? Porque agora, aleluias, o texto vai dizer que ele começa a declarar. Isso aqui é um texto que fala que Davi, ele se humilhou depois de um pecado, depois de um erro, de uma circunstância adversa que começou a acontecer na sua vida. Então ele clama. Ele era um rei, ele podia dizer: Senhor, não tira de mim o meu trono, não tira de mim o meu prestígio, não tira de mim os aplausos, não tira de mim os coros, porque em Israel se cantava coros a Davi. Olha, Davi matou milhares e milhares, as mulheres cantavam. Então, ou seja, essa fama, os aplausos, na hora que ele mais, querido, precisava, na hora que ele se humilhou, ele não pediu para que o Senhor não tirasse isso dele, as riquezas, as boemias, sabe, o conforto. Ele falou: Senhor, o que é mais importante? Eu tenho tudo isso, eu sou um homem de prestígio, de reconhecimento, de respeito, eu sou um vencedor, eu venci muitas guerras porque o Senhor me deu vitória, o Senhor era comigo, mas agora eu te peço, Senhor, nada disso, Senhor, vale mais do que a tua presença. Então eu agora errei, eu pequei, eu falhei, mas não retiras de mim o teu Espírito, tem misericórdia de mim, não me lances fora da tua presença, aleluias, e coloca em mim, Senhor, um espírito reto, aleluias, e santo. Então, querido, esse texto vai nos contar a história de uma ocasião que, aleluias, acontece com Davi. E essa história, querido, ela é muito interessante. Você vem ouvindo vários pregadores, homens e mulheres de Deus, que têm trazido aqui palavras com muita sabedoria. E essa história acontece, desses salmos, querido, em 2 Samuel capítulo 11. Nós sabemos disso. Eu quero abrir com você aqui também. Aleluias. 2 Samuel capítulo 11 vai narrar essa história do acontecimento de Salmo 51. Então o texto vai dizer que agora, eu vou ler com você aqui o primeiro versículo aqui desse capítulo, para que eu e você possa entender o que Deus quer falar comigo e com você. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Tendo passado um ano, no tempo em que os reis saíam à guerra, diga assim: tendo passado um ano, no tempo, diga que os reis, diga, precisava sair à guerra. Olha o que aconteceu, querido. Davi enviou Joabe e os seus servos, e com ele todo Israel, e destruíram os filhos de Amon, e se puseram a cercar contra Rabar. Mas Davi, diga, mais Davi permaneceu, diga, em casa, que é em Jerusalém, que era a casa de Davi. E olha só, querido, por ele tomar essa atitude, é isso que o Senhor quer que eu e você entenda nessa noite. Nós vamos também compreender mais um pouco desse texto. Davi era um homem de guerra, como eu falei para você, e antes de a gente começarmos a anunciar a história de Davi, desse período poderoso, que ele era um cara vencedor, que derrubou gigantes, Davi sempre foi rejeitado, nós sabemos, pela sua família. Sua mãe era uma serva de Jessé, e agora, depois que ele tem um relacionamento com a mãe de Davi, houve um grande tumulto na casa dele, ele teve que afastar aquela serva. Então Davi nunca viveu de fato na casa de Jessé, vivia numa tenda um pouco distante, perto do deserto, e também recebeu do seu pai umas poucas ovelhas para estar cuidando. Então o texto vai dizer, e as histórias também diz, dos contos judaicos, que Davi
foi um menino que cresceu ali longe do seu pai, mas que tinha uma mãe que o ensinava, que o educava, e ele também agora aprende a tocar harpa com a sua mãe. Ele aprende agora também a ser valente, corajoso, porque Davi começou agora a enfrentar vários desafios. E agora também o texto vai dizer que ele vai, cuida das ovelhas do seu pai. Vem o urso, o gigante. Nós conhecemos essa história, o urso e o leão tentando agora pegar as suas ovelhas, mas o que ele faz? Ele vai contra eles, eles arrancam, ele mata. E o texto então vai dizer que Davi estava ali, querido, num período treinando, sabe, porque existia um propósito de Deus para a vida dele. Então talvez hoje a circunstância que eu e você estamos enfrentando, você pode se perguntar: Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? Ou porque só eu passo por isso? Porque só eu que estou distante, sendo que tem um banquete na casa do meu pai e todos estão à mesa, mas eu também sou filho, e estou sendo tão desprezado, estou sendo, sabe, deixado tão de lado. Existe um propósito de Deus para essa situação. Então Deus estava tratando ali a vida de Davi, querido. E nesse meio período, o texto vai dizer que ele também escreve um dos seus salmos, que era o Salmos 23. Davi falou: o Senhor é o meu pastor e nada faltará. Então ele começa agora, querido, a criar e tocar aquela harpa, que era salmos. Ele começa a entoar. Eu penso que Davi estava olhando para as estrelas e ele diz: Senhor, me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Por que águas tranquilas? Por que ele escreve isso? Porque nenhuma daquelas ovelhas gostava de águas turvas. Então ele falou: Senhor, me leva a águas tranquilas, porque eu preciso também alimentar e dar água de beber às minhas ovelhas. Davi gostava sempre de oferecer o melhor, aleluia. Isso já era dele, isso era um DNA que estava dentro dele. Então o texto nos descreve, querido, que ele escrevendo os salmos, ele também disse: olha, Senhor, prepara diante de mim, Senhor, aleluia, prepara uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu acredito que Davi estava ali profetizando naquele salmo. Então, querido, depois nós sabemos que é chegado o profeta Samuel na casa de Jessé, e sabe, Jessé ficou atormentado porque não tinha um aviso prévio que ele iria até, aleluia, a casa de Jessé. Mas o texto vai dizer que ele chega, conversa com Jessé, pede para Jessé pegar agora todos os seus filhos mancebos, e eu acredito que agora Jessé sai correndo dizendo: ei filho, acorda, porque o profeta quer falar com vocês, tem algo aí de Deus para a vida de vocês. Então se apronta, coloca a melhor veste, coloca a melhor roupa, porque o profeta está na nossa casa e tem algo de Deus a passar para vocês. Então o texto vai dizer, querido, que agora Samuel, aleluia, instruído pelo Senhor, começa a pedir que se apresentem aqueles moços. E os textos vai nos dizer então, querido, que começa a se apresentar um ao outro formoso. O profeta, ao ver o mais belo, fala: rapaz, com certeza é esse aqui, porque ele é muito belo, é alto, formoso, com certeza Deus escolheu esse. Mas o texto vai dizer que o Senhor repreende agora, aleluia, o profeta, e diz: não, porque eu não vejo como o homem vê, aleluia, porque o homem vê o que está por fora, mas Deus conhece aquilo que está oculto dentro dos nossos corações. Então, querido, agora começou a se passar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, e aí o profeta falou: não é esse ainda, mas se acabaram os mancebos. Porque, querido, nem todo mundo sabia que Davi, aleluia, era de fato filho de Jessé. Ou seja, era como se fosse um segredo que ele estava ali mantendo, alimentando, mas que estava distante. Os seus irmãos já não gostavam de Davi da maneira que deveria ser, porque ele agora era um meio-irmão. Então o texto vai dizer que agora Jessé se lembra: não, tem um mais moço, e ele está lá no campo cuidando das minhas ovelhas. Então o texto vai dizer, querido, aleluia, que o profeta falou: ninguém vai sentar à mesa antes que o menino chegue. Perceba comigo que Davi nunca participou de um jantar na casa do pai, porque ele não era bem aceito, seus irmãos não queriam. Mas, querido, querendo os seus irmãos ou não, querendo as adversidades ou não, ei, uma mesa preparada diante de mim, de você, querido. Eu e você somos filhos amados. O tempo da vitória vai chegar na minha e na sua vida, o tempo da bênção. Ei, não pensa que nós vamos ficar só no esquecimento, só lá, querido, cuidando daquelas pequenas ovelhas. Mas mesmo assim, cuidando das pequenas ovelhas, o interessante é que ele dava o seu melhor. Ele dava o seu melhor, não importava o que ele estava fazendo. E agora, querido, eu começo, aleluia, a conjecturar e a pensar Davi no meio, sabe, do seu período, no meio do percurso que ele estava cuidando daquelas ovelhas. Ele começou também, querido, a treinar funda. Ou seja, é no tempo, querido, que muitos não estão te vendo, que Deus está começando a criar habilidades, querido, a partir da minha e da sua vida. Lembra que foi a partir de uma funda que Davi derrubou um gigante? Mas eu acredito que no tempo do esquecimento, quando todos não estavam vendo ele estava treinando, aleluia, tiro ao alvo. E ele começou a ficar bom, porque ele só deu um tiro, aleluia, ele só jogou uma pedra no gigante. Sabemos que tinha 5 pedras, sabemos que tinha 5 gigantes,
mas ele era preciso porque ele treinava. Mas as pessoas não viam, porque muitas das vezes, querido, quando chega o lugar e o momento da nossa vitória, todo mundo fica surpreendido. Mas eu e você sabemos o preço, eu e você sabemos o quanto nós fizemos aquilo, treinamos, buscamos, não desistimos, mesmo quando os olhos das pessoas não estavam nos vendo, mesmo, querido, quando as pessoas não estavam nos percebendo. Ei, mas o Senhor está te vendo, o Senhor está te percebendo, querido. Ei, e você é filho amado, e vai chegar o momento que Ele vai preparar uma mesa, que Ele vai te ungir, querido, e vai começar, querido, agora a fazer de você sair, querido, do estábulo, dos pedalinhos de cuidar de pequenas ovelhas, para reinar, querido, porque eu e você somos filhos amados do Senhor, e tem coisas grandes de Deus para mim, para a sua vida. Se você crê, diga glória a Deus, aplauda Ele, querido, diga eu sou filho amado, tem coisas boas do meu Pai sendo preparadas, aleluia, nesse tempo para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, aleluias. Diga, tem coisas boas sendo preparadas, mas talvez eu e você não estamos vendo, porque foi assim também na vida de Davi. Estava tendo um banquete, Davi nem sabia. Diga, Davi nem sabia, mas estava tendo uma festa, um jantar poderoso, os servos estavam tudo preparando, sabe, estava aquela muvuca, mas Davi estava distante. Diga, Davi estava distante. Mas quando o Senhor tem um propósito, querido, na vida de um homem e de uma mulher, não importa a distância, não importa o lugar. O texto vai dizer, querido, que não se assentaram até que Davi trocasse de roupa, até que Davi, aleluia, com as suas... Porque Davi não tinha roupa como os filhos, seus irmãos tinham na casa do seu pai. E ele chega até, sabe, com aquelas roupinhas simples, tal, mas irmão, Deus ele não se importa com a sua roupa, Deus ele não se importa com nada disso. Então, nada pode te impedir de se apresentar diante das, aleluia, da presença do Senhor. Não é roupa boa, não é sapato, Deus ele quer você, querido, porque eu e você somos templo e habitação do Espírito Santo. Ei, e quando o Senhor te chamar, querido, ei, se encarregue de ouvir o chamado do Senhor e a comparecer no lugar que você está sendo chamado, a comparecer diante da presença do Senhor, aleluias. Diga, Davi é chamado. Ele podia dizer, eu vou nada, meu pai nunca me chama. Mas não, Marcelo, nós não podemos perder a oportunidade. Se o Senhor me chamou, eu vou. Se é para vir para o culto, eu vou. Se é para adorar, eu vou. Se é para pintar, eu vou. Se é para tocar, eu vou. Se é para fazer o que está me pedindo, eu vou fazer. Se o Senhor colocou algo sobre a minha mão, é porque Ele confiou em mim, dons, talentos e aptidões. Então eu vou me entregar, eu vou me dedicar naquilo que o Senhor fez. E quando Davi recebe o chamado, o texto vai dizer que ele vai, querido, até onde ele é chamado. Por isso que ele escreveu, Senhor, prepara uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Aí você fala assim, não, irmão, só tem irmão dele. É, irmão, mas os irmãos dele não gostavam dele. Eu não queria nem tocar muito nesse assunto, mas infelizmente está na Bíblia, está lá. Meu irmão, também é normal de alguma pessoa não gostar da gente, porque nem Jesus agradou a todo mundo, querido. Mas não é que Davi não gostava deles. Davi tinha um respeito, admirava, gostava deles. É que infelizmente existiam algumas circunstâncias que fizeram que eles não gostassem de Davi. Mas então, querido, ele se apresenta diante, aleluias, daquela mesa. E eu acho que ele fica surpreso, porque acho que quem nunca viu um banquete, quando vem pela primeira vez, fala, meu Deus, hoje é meu dia. Eita, hoje eu vou dar lugar aqui, meu irmão. Porque assim, é isso que faz um gordinho, né? Fica muito feliz quando vê um banquete, aquela coisa. Então o texto vai dizer que agora ele vai, querido, se apresenta diante do profeta. E quando ele entra na porta, querido, mesmo simplesinho, sabe, mesmo com aquela roupinha de pastor simples, Deus fala, é esse, é essa que eu escolhi, que eu estabeleci, aleluia, é Ele, ei, é você que Deus escolheu, querido, ei, é você mesmo, querido, não importa de onde você vem, qual é a sua família, é você que Deus, aleluia, tem um projeto grande, tem uma obra extraordinária. Mas você pode pensar comigo, ei, eu sou o menor da minha casa, ninguém nunca deu certo, sabe, ninguém nunca chegou a realizar, de ter a sua casa própria, o seu veículo novo, ei, de fazer uma faculdade, mas Deus escolheu você dentre eles, ei, é você que Deus vai exaltar, ei, querido, para abençoar eles. Deus está te levantando nesses dias, não é para você zombar, não é para você pisar, é para você mostrar as misericórdias do Senhor sobre a vida dele, ou seja, é para que eu e você, querido, possa ser um canal de bênção no meio da nossa família, da nossa casa, dos nossos irmãos.
na nossa igreja. Deus está nos levantando nesse dia para fazer a diferença, para fazer aquilo que os outros não iriam fazer comigo e com você. Diga glória a Deus. Diga, irmão, você está entendendo? Diga comigo, irmão, você está entendendo? Diga mais forte, irmão, você está entendendo o que Deus está fazendo com você? Diga, não é sorte. Diga, não é sorte, é o favor do Senhor que chegou sobre a sua vida. Ei, querido, é a presença do Senhor que está chegando sobre mim e você. E quando a presença de Deus chega sobre mim, sobre a sua vida, aleluia, o cenário muda, as circunstâncias mudam. E perceba comigo que depois que agora ele é escolhido, que o profeta vê esse é o Davi, então derrama um azeite, querido, tudo muda, porque a presença do Senhor começa a habitar agora na vida de Davi. Eu não sei se você sabe, querido, mas no Velho Testamento não existia, aleluia, o que existe hoje. Hoje somos morada, diga, hoje eu sou morada do Espírito Santo. Mas antigamente não, querido, as pessoas recebiam poção, ou seja, elas eram possuídas, elas tinham a presença do Senhor momentânea, agia, fazia aquilo que o Espírito Santo queria, e depois o Espírito Santo vai embora. Quantos estão entendendo comigo, querido? Quantos estão compreendendo isso comigo? Por quê? Porque se permanecesse neles, lembra que Jesus falou, ei, eu vou para o meu Pai, mas enviarei aleluias, que ficará contigo, aleluias, até que eu venha. Então hoje nós somos e temos o privilégio de ser morada, mas antes eles recebiam poção. Você vai lembrar comigo, querido, que quando Deus vai ungir os 70 anciões, ele tira do Espírito, da poção que estava em Moisés, para dividir com os demais. Não veio o Espírito Santo sobre ele, veio a poção que tinha sobre a vida de Moisés. Você também vai perceber que na história, aleluias, de Elias, Eliseu era o seu servo e caminhava com ele, e ele falou, ei, eu quero que receber poção dobrada do teu Espírito. Perceba que ele não falou poção dobrada do Espírito de Deus, mas do Espírito que está em você, da poção que Deus te deu. E aí ele falou, olha, se você me ver quando eu for transladado, você vai receber poção dobrada. Todos me entendem aqui? Diga glória a Deus. Então, querido, antigamente era assim, no Velho Testamento, pessoas recebiam poção. Lembra que quando aquele guerreiro forte, corajoso, que tem até aquela musiquinha, Sansão, ele recebia poder do Espírito Santo e vencia os inimigos, correto, querido? Então o texto vai dizer que agora, quando Davi, querido, cai nessa situação, Davi agora já é rei, a promessa já se cumpriu, porque, querido, do lugar da unção até o cumprimento da promessa levou algum tempo, levou alguns anos, e talvez eu e você, a gente não consegue entender isso, porque nós queremos que a promessa do Senhor seja dita hoje, proclamada hoje e aconteça amanhã. Não é assim, não é do nosso tempo. O texto vai dizer, aleluia, em Eclesiastes, que para todo propósito debaixo do céu há um tempo determinado para o Senhor, querido, aleluia, para o Senhor agir na minha e na sua vida. Então depois de muitos anos a promessa se cumpriu, Davi é aclamado rei, sabe, e agora Israel vive um período de muita bênção, ele vai buscar a arca, sabe, um negócio poderoso que acontece em Israel. Deus dá muita vitória a Davi, porque as suas atitudes agradavam a Deus, querido. As atitudes de Davi era como se tirasse o fôlego do Senhor. Eu nunca vi uma pessoa como você, Davi. De fato você é um homem segundo o meu coração. Você não vai ver essa expressão, querido, aleluias, mais na Bíblia, só a partir de Davi. Então o texto vai dizer, querido, que agora Davi, ele tinha que ter um compromisso, porque os reis, diga comigo, os reis, era obrigatório, diga, ir para a guerra. Diga comigo, os reis tinham por obrigação de sempre que tiver uma batalha, eles estivessem lá na guerra. E aqui que está um perigo muito grande, querido, e eu quero fazer um alerta para que você possa entender. Nós conhecemos esse texto, essa história. Davi, em vez de ir para a guerra, ele tomou uma decisão. Rapaz, eu já ganhei demais, eu estou na bênção, estou famoso, estou conhecido, poucos são os inimigos, porque a maioria eu já destruí. Eu vou fazer o seguinte, hoje eu não vou não, hoje eu vou mandar o meu exército e os meus servos, porque de fato ele tinha valentes homens de Deus. Mas não é porque você tinha valentes homens de Deus que você não vai estar no lugar que Deus determinou para que você estivesse. Aqui é o lugar da vitória, é aqui onde nós nos encontramos, é aqui que nós vencemos as nossas guerras, é aqui que somos, aleluias, colaboradores de uns dos outros, oramos uns pelos outros e Deus promove a bênção, aleluias, quando eu e você nos colocamos no lugar que o Senhor, aleluias, determinou. Só que Davi tomou uma decisão, e o que ele fez? Diga comigo, o que ele fez? Ele ficou em casa. Diga, mas em tempo de guerra?
É tempo de ficar em casa? Eu vou perguntar para você de novo. Em tempo de guerra, é para um rei ficar em casa? Então eu vou ler com vocês. Tendo passado um ano no tempo em que os reis saíam, ou seja, era uma tradição, diga comigo, era uma tradição. Os reis saíam à guerra. Mas só que naquele dia Davi falou, não, hoje eu não vou. Hoje eu vou ficar em casa. E aqui que está, querido, a grande situação e o grande problema. Quando nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor determinou, quando deixamos de estar no lugar que o Senhor determinou para que você estivesse, nos chamou, começamos a criar grandes problemas para as nossas vidas. E você vai ver que com Davi foi assim. Porque esse Salmos 51 podia ser mais uma bela canção, podia ser mais um salmo de adoração ao Senhor, mas é um relato de uma aleluia, oração, de arrependimento. Por quê? Porque, querido, no dia de guerrear, um grande soldado, um dos melhores que Deus preparou, ficou em casa. E aí, querido, começou, porque eu não sei se você sabe que toda ação tem uma reação, querido. Diga comigo, toda ação tem uma reação. E aí foi um físico, um cara cientista que criou essa frase, mas ele viu isso na Bíblia, querido, que está escrito, olha, não tem como o homem zombar de Deus, tudo que o homem plantar ele vai colher. Então o texto vai dizer que agora, querido, Davi cria uma situação, ele está em casa, no seu palácio, as pessoas foram para a guerra, ele começa a passear. Por quê? Quem não tem o que fazer, meu irmão, vai fazer o quê? Passear. Diga comigo, quem não tem o que fazer, vai passear. E foi natural, foi o que ele fez, ele foi passear ali na sua varanda, olha que legal. E naquela época, os palácios ficavam sempre mais altos, que era para o rei ter uma visão panorâmica da cidade, bem interessante, bem legal. E aí o que o texto vai dizer? O texto vai dizer que ele agora começa a passear e vê, querido, uma jovem bela, fala, meu Deus, que negócio é esse? Que bombom é esse aqui, Jesus? E aí o que acontece? Ele olha, querido, e fala, não, eu preciso saber quem é essa mulher. E aí o texto vai dizer que nós conhecemos, que era Betseba. Diga, era Betseba. Diga, a mulher de Urias. Meu irmão, eu acredito que vocês tenham falado muito desse texto. Esses dias é bem conhecido, eu vou resumir, porque as horas também já estão chegando, para você entender o que Deus me mandou falar para você aqui. Eu vim falar duas coisas, diga comigo. Ele veio falar duas coisas para nós nessa noite. Não esqueça disso, duas coisas só, queridos. Porque esse texto você está, sabe, habituado com ele. Então o texto vai dizer que agora ele olha, se agrada e fala, não, eu preciso saber quem é essa mulher. E aí o texto vai dizer que ele chama Betseba. E ao chamar Betseba, gostou muito, ele se deita com uma mulher que não era dele, com a mulher de Urias. E a palavra do Senhor é tão bela, tão bonita, que ela podia não colocar esse texto, esse relato. Mas Deus, querido, não tem responsabilidade com os nossos pecados. Deus, Ele é justo, e Ele deixou aqui relatado que até o homem segundo o seu coração foi capaz de, infelizmente, porque não saiu à guerra, ele caiu agora em uma grande tentação. Eu vou agora aqui acelerar a história, para a gente não perder muito tempo, para que você não perca o raciocínio daquilo que Deus quer para mim e para a sua vida. Então agora ele tem relação com aquela mulher, ele se deita com ela, depois aquela mulher volta para sua casa e depois dá uma notícia, fala, olha Davi, eu naquela noite que nós tivemos, especial, agora está dentro de mim sendo gerada uma criança dentro do meu ventre, ou seja, eu estou grávida. E o que Davi faz? Eu penso que Davi, ele tem um parentesco assim com um brasileiro, porque nós brasileiros sempre damos jeitinho para alguma coisa. Já ouviu falar que lá fora nós somos conhecidos porque sempre damos jeitinho, sabe, para tudo? Tempo da pandemia não tinha máscara, a gente fez máscara de pano, de sacola, não tinha álcool gel. Eu não sei você, querido, mas eu trabalhei a pandemia inteira. O que eu fazia? Não tinha álcool porque era muito caro, mas eu abastecia aquele lá no posto e eu peguei álcool 100%. O que eu fazia? Eu tomava banho, meu irmão, daquele álcool do posto. Meu irmão, a moto, meu irmão, ficava cinzento, branco, mas eu dei um jeito, porque eu sou brasileiro, meu irmão. Eu vou desistir, eu tinha minha família para alimentar, o salão estava fechado, eu dei um jeito, eu fiz algo para... Só que Davi parece que era parente nosso, só que ele pega essa habilidade de dar um jeitinho para esconder algo, para fazer algo que era um pouco típico da sua família, era um pouco típico, seu pai também tentou esconder, e ele agora tenta, querido, resolver aquela situação. Como? Eu vou chamar Urias, o marido dela,
E agora ele vai vir, e aí ele vai se deitar e está tudo resolvido. Ele vai, sabe, então foi ele que é o pai. Então beleza, resolvi, está tudo certo. Só que Urias era fiel, nós sabemos. E aí o texto vai dizer que ele não vai, ele fica lá, sabe. E depois ele recebe uma ordem de Davi: não vá para sua casa. Aí ele falou: como poderei eu, Senhor, sendo que os meus irmãos estão em cabanas, em guerra, e eu vou me deitar com a minha esposa? Não, ficarei aqui, aleluias, porque vive a tua alma, eu sou o teu servo, e eu quero estar aqui, pronto para te servir, pronto para estar contigo. Então um homem fiel, um homem, sabe, de valor. E o texto vai dizer que ele agora então escreve uma carta, e ele pensa: não tem jeito, diga comigo, não tem jeito. Ele escreve uma carta e manda por Urias, e o texto vai dizer que agora a carta dizia: olha, Joabe, coloca ele onde a guerra está mais tensa, onde a guerra está mais forte, e depois afasta-te lá. E aí o texto vai dizer que fazendo isso, querido, aleluia, o que acontecia? Os inimigos veio contra aqueles soldados, não só contra Urias, mas contra os outros soldados, e feriu a Urias. E aí ele também escreve, Joabe escreve um relato e manda para o rei: olha, na guerra ficou intensa, tal, e aí morreram alguns servos e também o teu servo Urias. Pronto, o que Davi pensou? Resolvi o problema, solucionei tudo que tinha, agora já não tem erro nenhum. Depois que passou a dor, depois que passou a questão do luto lá de Betseba, ele tem agora, manda chamar Betseba para ser a sua esposa. E ele pensa: está tudo resolvido. Diga comigo, está tudo resolvido. Só que aí ele se engana, porque Deus envia, aleluia, o profeta. E o profeta vai até a casa dele e fala: olha, Davi, existia um fazendeiro, um homem que tinha muitas poções, muitas ovelhas, muita terra, muito gado, e também tinha um jovem, sabe, que tinha apenas uma ovelha, um cordeiro. E aí, chegando um estrangeiro, chegando uma visita na sua casa, o seu senhor não querendo tirar das suas, o que ele faz? Ele pega daquele homem que só tinha uma. Meu irmão, antes de o profeta terminar, Davi começou a se irar com aquela história. Falou: que negócio é esse? O cara tinha várias e tomou a de quem só tinha uma. Que negócio é esse? Aí ele fala: esse homem é digno de morte. Quando ele fala isso, ele disse bem: esse homem é você. Por quê? Porque agora Deus estava começando a dar demonstração daquilo que ele faria. Ou seja, ele contou uma parábola para Davi. Foi aquilo que Cristo mais utilizou para facilitar o entendimento. Então quando o profeta chega, ele nem se lembrava do que ele tinha feito. Mas aí o profeta também não fez questão de ele se lembrar. Contou agora para ele o quê? Uma parábola, para que ele compreendesse a situação. E quando ele fala: olha, esse homem é digno de morte, ele mesmo dá para o seu pecado. Ele mesmo abre a sua boca e diz: ei, esse homem merecia morrer. E o texto vai dizer que o profeta fala: olha, então esse homem é você, porque Deus viu e não se agradou do que você fez. Então nessa hora, querido, aleluias, nós, aleluias, temos o relato daquilo que foi escrito. Ele cai agora, querido, em oração. Ele cai ao chão agora, querido, e começa a declarar ao Senhor. No Salmo 51, querido, aleluias, ele diz: Senhor, lave-me inteiramente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque conheço as minhas transgressões e o meu pecado está continuamente em mim. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que era mal diante dos teus olhos. Que seja justificado quando me condenares e puro quando me julgares. Aleluias. Porque a minha iniquidade porque em iniquidade foi concebido, e em pecado me concebeu a minha mãe. Lembra, querido, que não era, aleluia, da vontade do Senhor que o povo de Israel, os israelenses, se casassem com outras mulheres, com outras servas. Mas aquela serva era moabita, serva de Jessé. Jessé era um herdeiro de Boaz, muito próspero, muito rico. Então não era da vontade de Deus que o seu povo se relacionasse com povos estranhos. Por isso que Davi fala: Senhor, eu já nasci em iniquidade eu fui concebido pela minha mãe. Então o texto vai dizer que agora no versículo 6: mas deleitas com as tuas veredas no íntimo e no oculto da minha alma, e me faz compreender a sabedoria. Purifica-me com isopo. Isopo, querido, aleluia, é uma planta que naquela época em Israel era usada para purificação das lepras, dos leprosos, e também para trazer um aroma agradável. Por quê? Porque ele falou agora: Senhor, meu pecado tem cheirado mal nas tuas narinas, então me lava com isopo, ou seja, com aquilo que purifica, com aquilo que traz um bom cheiro. E o texto então vai dizer, querido, aleluias: faz-me ouvir o som, Senhor, do regozijo da tua alegria, para que para que exultem os meus ossos que tu quebrastes. Esconde o teu rosto dos meus pecados,
e borra todas as minhas iniquidades, ou apaga todas as minhas iniquidades. Aí ele fala agora no versículo 51, versículo 10: cria em mim, ó Deus, aleluia, um coração puro e renovado, e renova dentro de mim, aleluia, um espírito estável, reto. Não lance-me fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então, querido, você percebe comigo que esses salmos poderia ser de outro relato histórico, de um canto de alegria, mas devido a uma decisão, diga comigo, uma decisão, causou essa reação aqui, querido. Ele se vê agora obrigado a pedir perdão. Mas o que toca o coração de Deus é que muitas pessoas, no lugar de Davi, falam: Senhor, não tira meu aconchego não, não tira o meu trono não, não tira, Senhor, as coisas, minhas joias, o meu prestígio, o meu tesouro. Ele não, querido, ele surpreende ao Senhor dizendo: ei, Senhor, não retira de mim a tua presença, cria em mim um coração puro, aleluias, lava-me, Senhor, a minha alma, coloque em mim um espírito estável, reto, para que eu possa te buscar todos os dias da minha vida. Aleluias. Restaura-me, Senhor, a minha alegria. Porque eu não sei se você sabe, querido, a palavra do Senhor fala que eu e você, aleluia, somos falhos e pecadores, mas Deus, Ele ama, aleluia, o pecador. O que Ele aborrece é o pecado. Então, quando eu e você pecamos, acabamos afastando a presença de Deus, querido, das nossas vidas. Só através do pecado é que nós conseguimos fazer isso. Mas Ele lembrou que estava em pecado, e Ele começa a pedir: Senhor, não retiras de mim aquilo que é mais importante, a tua presença, a tua glória, porque eu não posso reinar sem a tua presença, eu não posso pregar sem a tua presença, eu não posso tocar sem a tua presença. Ei, Senhor, eu não posso viver sem a tua presença. E aquilo começou a tocar o coração do Senhor. O profeta volta e fala: ei, Deus não vai tomar o seu trono, Deus se agradou da sua, aleluia, atitude, mas a espada ficará continuamente sobre a sua casa. Diga: toda ação tem uma reação. Querido, a casa de Davi começou a virar um caos. Nós sabemos, aleluia, aquilo que a palavra nos diz, sabe? Filho que se levantou contra ele, expulsou ele do reinado, sabe? Assassinato entre os irmãos, um irmão matando o outro. Por quê, querido? Assim como ele feriu, agora existe uma espada dentro da sua casa. Tudo por causa de uma decisão. Diga comigo: tudo por causa de uma decisão, diga, errada. Porque ele decidiu não estar no lugar que Deus determinou para ele. Ele decidiu não ir para a guerra. Ele podia ter evitado tudo isso. Eu e você, com as nossas atitudes, podemos, querido, aleluia, atrair coisas boas e também consequências ruins a partir do meu e do seu comportamento. Então o texto vai dizer em 2 Samuel capítulo 11 que era uma tradição, querido, dos reis sair à guerra. E o que eu quero falar para você, querido, nessa noite, que o Senhor me trouxe, querido, daquele lugar, aleluias, ali do Apurá, que Ele nos estabeleceu para te dizer: ei, em tempo de guerra, não pare. Ei, em tempo de guerra, não pare. Ei, querido, no tempo que o Senhor te colocou na batalha, não desista, não fique em casa, esteja no lugar que o Senhor determinou. Se o Senhor te chamou, venha adorar com prazer, com alegria. Ei, querido, venha estar, querido, no lugar que o Senhor determinou para a sua vida, porque fazendo isso, você fará bem para a sua alma. Fazendo isso, você livrará, querido, a sua casa, a sua família de grandes consequências. Mas aquele homem decidiu parar. Diga comigo: aquele homem, segundo o coração de Deus, diga, em tempos de guerra, decidiu parar. Agora eu quero que você olhe para alguém, diga: irmão, não pare. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: irmão, não pare. Por mais que seja difícil a circunstância, a luta, a adversidade, ei, não pare. Não desista. Eu não sei, aleluia, se o desemprego chegou na sua casa, se a doença está batendo na sua porta. Ei, circunstância nenhuma pode te parar. O que eu quero te dizer, querido, é que o Senhor manda eu te falar nessa noite: ei, em tempos de guerra, não pare, não pare. Ei, não pare, não pare de buscar, não pare de adorar, não pare de louvar, não pare, querido, de meditar na palavra do Senhor. Ei, não é tempo, querido, de olharmos para trás como a mulher de Ló. Ei, é tempo de seguir em frente. Eu não vou parar.
parar, eu preciso continuar, por mais que está difícil, está dolorido, está desgastante, Senhor, muitas das vezes não está da maneira como eu quero, mas a ordem do Senhor para mim, para você ei, sai a guerra, ei, não pare, não desista, porque Ele confiou em você, querido, aleluia, dons, talentos e aptidões. Eu e você somos um guerreiro do Senhor, querido, para guerrear não as nossas guerras, mas as guerras que o Senhor preparou, a guerra do Senhor. E quando saímos para batalhar a guerra do Senhor, o texto vai dizer que o Senhor nunca perdeu uma batalha. E o que eu quero dizer com isso, querido, é que você já venceu. Você já é mais do que vencedor, querido. Por isso que o Senhor não quer que você desista, não olhe para a circunstância momentânea, porque muitas das vezes a gente passa por situação, por adversidade e fala: rapaz, eu não vou sair dessa não, dessa aqui agora é o meu fim. Muitas pessoas que olham para mim e para você falam: ixi, não vai jeito não, não vai dar certo não, olha só, vai se acabar ali. Mas eu não, querido, eu estou na batalha que não foi eu que pedi para entrar, foi o Senhor que me inseriu. E como eu sou um filho amado, aleluia, sacerdócio santo do Senhor, eu vou pelejar a guerra do Senhor, eu vou estar lá guerreando, dando o meu melhor, aleluia, fazendo aquilo que o Senhor, aleluia, me chamou para fazer. E no tempo certo Ele me dará vitória. Por quê? Porque em Cristo somos mais do que vencedores, em Cristo somos mais do que vencedores. Ei, querido, essa batalha não vai te destruir, essa guerra não foi colocada na sua vida para te matar, pelo contrário, foi para forjar o seu caráter, foi para te aperfeiçoar, porque tem coisas maiores do Senhor reservadas para a sua vida nesses dias. Então não pare, não desista, não olhe para trás, porque o melhor do Senhor, querido, você ainda não viveu, mas você vai viver, querido. Mas quando eu não olhar para trás, quando eu não parar, quando eu não desistir, quando eu prosseguir e continuar, por mais difícil que seja. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Diga: não pare. Diga comigo: não pare. Sabe o que Davi falou em um momento de angústia? Porque está abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro em mim. Desce ouvido a voz do que diz: ei, onde teu Deus está? Sabe quando isso acontece, querido? Quando as pessoas vêem aquilo que Deus falou para você não acontecer, quando aquilo que você projetou ainda não deu certo, sabe quando o seu sonho ainda não se realizou, então a nossa alma começa a se abater. E Davi fala: ei, porque está abatida a minha alma, aleluia, espera no Senhor, aleluia, e confia nele, aleluia, porque certamente Ele se levantará ao meu e ao seu favor. Então por que, querido, estamos abatidos, se Deus está conosco? A situação, querido, que o Senhor permitiu na minha e na sua vida, como eu já falei, eu repito, ei, não é para te destruir, não é para te matar, não é, querido, para te humilhar. Pelo contrário, o Senhor está forjando em você, aleluia, as características especiais que amanhã pessoas vão necessitar ouvir e falar assim: poxa, aleluia, você venceu e você é uma inspiração na minha vida. Davi, querido, foi um homem segundo o coração de Deus, que em toda a história e até hoje, depois de mais, querido, de 2000 anos se passaram, nós ainda, aleluia, falamos a sua história, porque foi um homem que deixou um legado, foi um homem que não parou, que não desistiu, no momento certo soube se arrepender, soube reconhecer. E nós estamos falando de algo muito difícil, querido, que nesses dias é reconhecer quando não foi o irmão que te feriu, quando não foi o irmão, querido, sabe, que te fez parar, mas você colocou a culpa no irmão, dizendo: não, eu não vou mais porque o irmão olhou de cara feia para mim, não vou mais porque eu não tenho sapato. Nós começamos agora a colocar obstáculos para estar onde o Senhor, querido, enviou e, aleluia, projetou, determinou para que eu e você estivesse. Então são tantas circunstâncias que nós começamos a colocar como desculpa, mas nessa noite, querido, eu tenho uma palavra do Senhor para a sua vida. Ei, não deixe que nada dessas coisas venha te parar, circunstâncias, adversidades, dificuldades, escassez. Ei, não pare, querido, não pare de pelejar, não pare de guerrear, porque, querido, você não está numa luta sozinho, Deus está comigo e com você, e a tua vitória, a minha vitória é certa, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho mais 5 minutos aqui, querido, para a gente encerrar. Diga: você já falou uma coisa. Diga comigo: você já falou uma das coisas que você veio aqui nessa noite falar. Diga: qual é a outra? A outra é o seguinte, querido: se caso você parou, se caso você se colocou no lugar que não era para você estar, porque era o momento de você estar em guerra,
Se caso você fraquejou, desistiu, retrocedeu, ei, não importa qual foi a atitude que você tomou, o Senhor manda te dizer: ei filho, então hoje é tempo de voltar. Ei, hoje é tempo de voltar, querido. Ei, hoje é tempo de se arrepender. Ei, o Senhor te chama nessa noite, nessa hora, dizendo: ei filho, eu não te chamei para você ficar parado, frustrado, para você, querido, aleluia, ter abandonado a guerra. Ei, tem vitória para a sua vida. Não foi porque você desistiu, parou, que o Senhor não te ama. Você é filho amado do Senhor, e nessa noite o Senhor te chama: ei, é tempo de voltar, é tempo de me adorar como você adorou há um tempo atrás. É tempo, querido, de você queimar como você queimou. É tempo de você se desgastar na minha obra, como outrora você fazia com tanta alegria. Ei, nessa noite o Senhor chama eu e você, querido. Chegou a hora de nos levantarmos, chegou a hora de voltarmos ao primeiro amor. Chegou a hora, querido, de como igreja dar a resposta que o Senhor espera de mim e de você. Ei, eu e você não somos obra do acaso, não. Tem propósito do Senhor, tem talentos do Senhor, querido, aleluia, guardado, precisando ser manifesto nesses dias, nesse tempo, nessa geração. Então, se você parou por alguma circunstância, palavra, sabe, por pessoa que te feriu, ei, querido, eu quero dizer que isso é normal no nosso convívio, na nossa igreja. Ei, é momento de nos levantar, querido, é momento de nos reposicionar, porque Jesus falou: ei, a vida aqui não vai ser fácil, não. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Ei, o Senhor te chama nessa hora, Ele conta comigo e com você para essa guerra. É tempo de voltar, é tempo de voltar, é tempo de voltar, é tempo de se reposicionar. Ei, é tempo de ser cheio. Tu está pensando que Deus te escolheu para ser vaso vazio? Não, Ele te escolheu para te encher, vaso de honra. Ei, querido, é tempo de voltar, é tempo de se arrepender, é tempo de se reposicionar, querido. É tempo porque o Senhor, aleluias, nessa noite está restaurando a minha e a sua força, o meu e o seu ânimo, querido, a minha e a sua alegria, que muitas das vezes foi perdida por tribulações, adversidades, palavras, querido, que nos magoaram, que nos feriram. Aleluias. Mas nessa noite, querido, eu não sei qual foi a circunstância que te fez parar. O Senhor está aqui nessa noite, e Ele é um Deus que te sara. Ele é um Deus que te sara. Ele é um Deus que te restaura. Ele é um Deus que te coloca de pé. Talvez você possa dizer: não, mas eu não tenho força. Ei, Ele é um Deus que renova a sua força. Aí você fala: não, mas talvez eu não tenho esperança. Ei, mas Deus é um Deus, querido, que renova a esperança. Ele quer te encher nessa noite. Quem quer ser cheio nessa noite, querido? Dá um sinal aí, fica de pé. Fica de pé nessa hora. Ei, se você quer voltar, querido, nessa noite, aleluia, a ter prazer. Se você quer voltar, querido, a queimar pelo Senhor, a amar o Senhor como você amava, mas ao passar do tempo, querido, as lutas, as adversidades te esfriaram, te pararam, fizeram você desistir. Nessa noite o Senhor quer marcar um encontro. Ele quer mudar a história da sua vida, e Ele mandou aqui te dizer, querido: ei, você é um soldado, e o Senhor conta contigo para a guerra. Oh, aleluias. Eu sinto a presença do Senhor aqui, querido, e eu creio que você também está sentindo, aleluia, o Senhor te chamar, o Senhor, querido, falar ao seu coração: ei, é tempo de voltar, é tempo de se arrepender, é tempo de se recolocar como bom soldado do Senhor, que tinha prazer, que adorava, que se fazia como Davi. Eu quero ser uma oferta agradável a ti. Ei, querido, é você mesmo que o Senhor está falando. Ei, é tempo, é tempo. É tempo de voltar. Ei, igreja do Senhor, ei, é tempo de voltar. Os dias são maus, querido. A palavra do Senhor está se cumprindo a cada dia, a cada instante, a cada hora. Você está pensando que Deus tem prazer quando nós paramos, quando nós retrocedemos? Não, querido. Por isso que Ele marcou esse encontro com você e diz: ei, filho, eu conto com você. É tempo de voltar. É tempo de se arrepender. É tempo de se colocar diante da minha presença. Eu quero te encher, eu quero te renovar. Eu quero, aleluia, renovar os seus sonhos, projetos. Ei, querido, eu quero te usar com grande poder e grande glória. Mas eu preciso de um posicionamento seu. Queridos, eu vou falar para dois grupos de pessoas aqui. Eu quero que você entenda bem. Talvez você nunca saiu da igreja, você nunca negou o Senhor. Talvez você fala: não, eu sou crente, eu estou na terça, eu estou na quinta, eu estou no sábado,
eu estou no domingo. Se o pastor pede para me pintar, eu pinto. Se o pastor pede para me limpar, eu dou limpo ali. Pinto as paredes, pinto a igreja. Ou seja, o que ele me pede eu faço. Mas dentro de você, a alegria já não é a mesma quando do seu início, da sua caminhada, o seu fervor já não é o mesmo. Ei, querido, não pense que Deus perde oportunidade. Deus não perde oportunidade. Nessa hora, você que já não, sabe, sente aquele desejo, aquele prazer que você sentia, sabe, você tem visto que o tempo, aleluia, tem passado e você tem se esfriado. O Senhor faz um convite para você. Vem aqui à frente, querido, nós iremos orar pela sua vida, junto com os obreiros, e eu creio que há, querido, uma renovação do Senhor para a sua vida. Eu creio que há uma esperança nova, que o Senhor vai colocar no seu coração. A chama não se apagará, querido, aleluias, porque você será renovado, transformado, em nome de Jesus. Não fique com vergonha, saia do seu lugar, e se você, querido, aleluias, outrora serviu ao Senhor e se desviou, ou se nunca serviu, querido, e quer aceitar Jesus, você também pode vir aqui à frente, aleluia, entregar a sua vida para o Senhor, porque Deus tem uma vida nova, e Ele conta comigo e com você, para guerrear essas guerras. É um tempo de renovação, é um tempo de transformação, é um tempo de mudança, querido, aleluia, porque o Senhor conta comigo e com você. Ele não marcou esse dia, aleluia, Ele não marcou por acaso, Ele sabia que você estaria aqui, e Ele marcou um encontro. Hoje a minha e a sua vida vai ser mudada, a minha e a sua sorte, a nossa esperança. Há um renovo do Senhor sobre este lugar, sobre esta casa. Comece a declarar, aleluias, aleluias. Cadê a Rebeca e aquela menina, a Ingrid? Aleluias, oh aleluias, aleluias.